Boa noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco. Nossa entrevistada de hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo, o Dr. José Carlos Pacheco, conhecido carinhosamente como Tico Tico. O Dr. José Carlos é criminalista e vai estar aqui com a gente respondendo suas dúvidas sobre direito penal. E vai começar o programa falando sobre segurança pública. Fique atento que é um tema de bastante importância, um tema quente sobre violência no Rio de Janeiro. E vamos fazer o primeiro bloco aqui com o Dr. Guilherme. E no segundo bloco, Dr. José Carlos Pacheco. Anote o telefone, está aí correndo a barrinha, 2742-0206. Ligue para a gente e faça a sua pergunta para o Dr. José Carlos Pacheco. Guilherme, boa noite. Boa noite, Nelson. O que você trouxe aí para a gente hoje sobre direito ambiental? Nelson, hoje nós iremos falar sobre silvicultura econômica. O que seria silvicultura econômica? São florestas plantadas nativas, de árvores nativas ou exóticas, com destinação ou com fim de exploração econômica. Por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Porque em Teresópolis hoje existem empreendedores ou investidores que têm plantado eucalipto em suas propriedades. E nessa região hoje, devido a uma lei 5.067 de 2007 e o decreto 41.968 de 2009, está havendo algumas restrições em relação ao plantio de árvores, né? E o que nós vamos tratar hoje são árvores exóticas, né? Exóticas são árvores que vêm ou de uma região diferente da nossa, né? Que só tem no Nordeste e é plantada aqui no Sudeste, ou de outro país, né? Chamado de alóctones, né? Então o eucalipto hoje ele é muito plantado, ele é plantado em vastas áreas na nossa região. E eu vou tratar um pouco desse assunto. Hoje é competência do Estado para regular a matéria. E quem quiser saber por que da competência do Estado, está no artigo 19 da Lei 4.771 de 65, mais conhecida como Código Florestal. O decreto 5.067 de 2007, ele instituiu no Estado o zoneamento ecológico econômico, né? Esse zoneamento ele foi dividido em regiões hidrográficas, em 10 regiões hidrográficas. Eu vou até dar uma lida aqui para poder facilitar. O zoneamento ecológico econômico do Rio de Janeiro poderá ser elaborado e apresentado progressivamente por regiões hidrográficas na forma da lei assim denominadas. E são 10 regiões e eu vou me limitar regiões, e essas regiões estão inseridas na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Hoje eu vou me limitar à nossa região, porque se eu for falar de todas aqui, 5 minutos ou 10 minutos não dará. Região hidrográfica 4, que é a região hidrográfica do Piabanha, do qual o município está inserido. Então existem algumas restrições por nós estarmos inseridos nessa região hidrográfica, que eu vou tentar aqui explicar até para poder esclarecer aí o empreendedor, o investidor que investiu, né, em silvicultura econômica, para que ele tome alguns cuidados na hora de plantar. O decreto 41.968, de 29 de julho de 2009, ele definiu o que é empreendimentos de pequena e média escala. Um empreendimento de pequena escala são aquelas áreas de plantio enquadradas na categoria de comunicação de implantação de silvicultura. E o de média escala é aquele com áreas de plantio enquadradas na categoria de licenciamento ambiental simplificado. A diferença é que uma comunicação de plantio, né, de plantio, e o outro licenciamento ambiental simplificado. E nos dois casos, dependendo da região hidrográfica, por isso a importância de falar da região hidrográfica, né, conforme os parâmetros definidos no artigo 10 da Lei 5.067 de 2007, reproduzidos até o limite de 200 hectares. Esse seria de média escala. Agora, o grande problema hoje na nossa região é que as restrições estão associadas à altitude, né? Então, eu vou ler o artigo aqui 13. Primeiro, eu vou ler o artigo 12. O artigo 12. O licenciamento de silvicultura econômica deverá obedecer aos parâmetros definidos neste decreto, segundo as regiões hidrográficas instituídas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em nossa região, comunicação de implantação para áreas de até 10 hectares e de 10 hectares a 50 hectares, dependendo da altitude, e licenciamento simplificado a partir de 10 hectares. Parece meio complicado, mas eu vou continuar, no final eu vou explicar.
O artigo 13. Para as regiões hidrográficas... Eu vou pedir para ler um pouquinho mais lento. Tá. Até para eu entender. Para as regiões hidrográficas 4 e 7, a comunicação de implantação de silvicultura e o licenciamento ambiental simplificado serão instrumentos válidos na combinação, tem que sempre pensar nisso, da altitude com o tamanho da área do projeto de silvicultura. Então, na região hidrográfica 4, que é a região hidrográfica do Piabanha, qual Teresópolis, Petrópolis, Ariel e algumas outras cidades estão inseridas. Comunicação de implantação de silvicultura até 800 metros de altitude com área máxima de 50 hectares. O que quer dizer isso? Até 800 metros de altitude, a área máxima de plantio são de 50 hectares. Tem muitas pessoas aqui que já plantaram 200 hectares, 300 hectares, tem 200 mil pés plantados, 300 mil, 1 milhão de pés plantados nessa região, investidores. Mas só que o decreto limitou até 50 hectares, até 800 metros de altura. E aí que vem a situação que eu acho que complica mais para a nossa região e mais para o nosso município. Acima de 800 metros de altitude, será objeto de licenciamento ambiental simplificado com área máxima de 10 hectares. Então, o plantio só poderá ser feito até 10 hectares para regiões acima de 800 metros. Se eu não me engano, Teresópolis está a 900 e poucos 911. metros. 911, né? Do nível do mar, mas existem regiões no interior que estão a 600, 700 metros. Né? Aí você pergunta, mas como é que eu vou identificar a altitude? Você vai ter que, nesse caso, aí, contratar um topógrafo agrimensor, né, que vai fazer uma planta de nível e de altimetria da sua propriedade e dizer a área. E dizer a altitude, né, que é a área desejada para a implantação do empreendimento que ela está. E também existem mais algumas restrições que deverão ser observadas para aquele empreendedor. A atividade de silvicultura econômica só poderá ser implantada desde que atendidas as seguintes restrições: o uso e ocupação de áreas desprovidas de vegetação nativa, desde que não tenham sofrido supressão para este fim. Quer dizer, você não pode suprimir vegetação nativa para fazer um plantio de florestas plantadas, né, especialmente exóticas. Esteja fora das áreas de preservação permanente, assim definidas por lei, que são áreas de preservação permanente. São faixas marginais de proteção, são topo de morro, né, respeitando 1/3. Morro, você considera morro, são elevações acima de 50 metros e até 300 metros. Acima de 300 metros são montões, assim define a lei. Né? E dentre outras coisas. Se você quiser saber o que é área de preservação permanente, está no artigo 2º do Código Florestal e na resolução CONAMA 302 e 303. Lá define o que são áreas de preservação permanente, o que será objeto na próxima semana, né, do nosso programa, que eu procurarei explicar o que é. Né? Esteja fora da área de reserva legal. O que é reserva legal? Todo proprietário deverá destinar 20% rural ou possuidor, né, deverá destinar 20% da sua propriedade ou posse em área rural para fins de reserva legal. Isso seria reserva legal. E as áreas plantadas, e tem outras restrições. As mais importantes são essas. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque nós temos que observar, antes de qualquer empreendimento aqui na região, esses limites. Porque na hora de você licenciar, ou na hora de você comunicar o plantio, você poderá ter grandes problemas, né, para licenciar o corte. Então você plantou e na hora de licenciar. Então vem uma série de restrições. Então é bom saber as pessoas que têm intenção, aquele produtor rural, ou aquele empreendedor, ou então mesmo a pessoa que implanta para investimento, porque o eucalipto você planta hoje vai cortar ele daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo da espécie. Então deverá observar. E quem quiser saber, eu vou dar o número do decreto, né? Decreto, novamente, 41968, de 29 de julho de 2009, é um decreto estadual, porque o Estado é competente para regulamentar a matéria. No entanto, no Estado do Rio de Janeiro, a matéria é regulada de uma forma, de São Paulo é outra, Minas é outra, a legislação não é unificada em relação a isso. E o decreto 5067, de 9 de julho de 2007, que criou o zoneamento ecológico econômico no estado do Rio de Janeiro. E, Nelson, eu acho que essas informações que eu tenho que passar, alguma dúvida, as pessoas poderão consultar estes decretos, até para satisfazer essas dúvidas e
Infelizmente, eu ia, ao ligar para o órgão ambiental, explicar a situação do município, que existem muitos empreendedores, investidores nessa região que têm áreas plantadas muito acima disso. A informação que foi passada é que deveremos provocar essas situações, devemos ao órgão ambiental licenciar, até para que haja uma discussão em torno disso, para que sejam revistos esses parâmetros. Então é importante que nós, na hora de se criar a lei, né, é fácil. Agora, quando você vai aplicar e colocar ela em prática, é uma coisa totalmente diferente, né? A eficácia social dessa lei, ela, infelizmente, às vezes nem sempre abrange as necessidades de determinadas regiões, como não está abrangendo as nossas necessidades. Então, deveremos provocar, discutir isso, trazer isso, para que podemos até abraçar essas situações de grandes investidores que plantam na área aqui 200, 300 hectares. Muito obrigado, boa noite a todos, espero que tenham entendido o recado. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Então, já falei diversas vezes, o programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, que hoje é presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares, em parceria com a Diário TV. O Dr. Guilherme, que está aqui do meu lado, Guilherme Paim, é advogado e se especializou em direito ambiental. Mas se você também, advogado, trabalha com direito ambiental, quiser participar do programa OAB em Foco, entre em contato com a gente, procure a subseção aqui, a sede da ordem, e venha participar com a gente também do programa. Vai ser um prazer, eu já falei, o programa OAB em Foco, o compromisso é ser uma vitrine do advogado em Teresópolis. Então você, advogado, criminalista, civilista, trabalhista, da área trabalhista, será um prazer tê-lo aqui no nosso lado, participando do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre direito ambiental, quer legalizar uma área, um areal, alguma coisa relacionada à exploração financeira, né? Econômica, que envolva meio ambiente, ligue para a gente e o Dr. Guilherme vai estar esclarecendo sua dúvida aqui. Próxima segunda, você vai falar sobre... áreas de preservação permanente, inclusive áreas de preservação permanente em áreas urbanas hoje, que é o grande conflito, né? E sobre a reforma do Código Florestal, que é de suma importância nós tratarmos disso. Que eu irei falar na semana que vem. Tá certo. Então, se você tem alguma dúvida, 2742-0206 e Dr. Guilherme, todo início de programa aqui para falar sobre direito ambiental. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e volto em seguida com o entrevistado de hoje, Dr. José Carlos Pacheco, pessoa queridíssima, por quem eu tenho um tremendo carinho, conhecido carinhosamente em Teresópolis como Dr. Tico Tico, criminalista de maior competência aqui no nosso município. Fique com a gente, faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Dr. José Carlos. É um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Hoje, aqui do meu lado, um advogado por quem eu tenho um tremendo carinho, uma tremenda admiração, Dr. José Carlos Pacheco, conhecido como Tico Tico. Dr. Zé Carlos, essa semana passada eu entrevistei o Dr. Leandro Braga aqui e já anunciei que hoje eu só estaria aqui no programa falando sobre direito criminal. E durante a semana eu fui abordado por várias pessoas, entre elas o meu amigo Hernani, lá da Ford, o Paco, proprietário da Albacete, que falaram assim: Nelson, fiquei feliz demais em saber que o Dr. Zé Carlos vai estar na segunda-feira no seu programa, no meu programa não, no programa da Ordem, né? Desculpa. E não perco o programa segunda-feira. Então, Hernani, eu sei que está assistindo, um abraço para você, meu amigo Hernani lá da Ford, da Tec Alto, o Paco também, da Albacete. Dr. Zé Carlos, é um prazer imenso tê-lo aqui. Boa noite. E eu queria que o senhor desse aí o boa noite para a população também. Boa noite, senhores telespectadores, companheiros da TV Diário. Boa noite especial ao Dr. Nelson. Figura de tal forma grandiosa que não foi modéstia não, mas é que o seu nome e sua personalidade confundem-se e chegam ao nível da OAB. Muito obrigado, doutor. A instituição é grande pelos elementos que ela tem. Isso é um exemplo disso. Estamos aqui numa felicidade muito grande de podermos tentar levar aos ouvintes, aos companheiros, algo que possa ser útil e que possa demonstrar de forma nítida e clara o que é a subseção da OAB Teresópolis. Isso. A grandeza. E torna-se um pouco difícil depois
da palestra do Dr. Guilherme, mas esperamos sair bem. As ordens de todos. Se você tem alguma pergunta sobre direito criminal, o Dr. José Carlos está aqui para tirar a sua dúvida. Vamos começar, doutor, falando sobre tóxico. Eu queria que o senhor desse uma ideia, como o senhor vê o problema de tóxico, principalmente aqui no nosso estado, no Brasil e principalmente aqui no estado. Mestre Nelson, realmente é um assunto, para nós que lutamos com o direito e pelo direito, é apaixonante, porque ele é de uma complexidade muito grande e que, lamentavelmente, não se procura a causa. Atualmente só se combate os efeitos e sem estudarem e verem o motivo da infringência. Vamos dar, por exemplo, existem duas correntes no direito, na nossa legislação e no nosso direito, com referência ao usuário. Uma que entende que o usuário não tem punição, não deve ser punido, mas a outra que acha que o usuário deve ser punido, baseado no entendimento simplista de que se não houver o comprador, não vai haver o vendedor. Isso não é querer resolver o problema. Toda legislação penal do Brasil, eu sempre achei ela muito boa, muito perfeita, até um certo ponto. Quando que eles nos perdoem, quando a mídia passou a ter a grande chance, a grande força da divulgação, então passaram os legisladores a apressadamente a começarem a mexer nas leis, num código que era tremendamente bem feito, que foi o Código de 1940. Vai ter uma reforma agora no processo. Eles ficam fazendo reformas que, vamos dizer, com referência ao tóxico. Assunto apaixonante, assunto de grande importância, mas um assunto que não merece das autoridades atenção devida, o estudo devido. Pegar a OAB com suas subseções, vamos tratar do problema tóxico. Existe corrente também que fala na liberação. Certo. Existe corrente que é represália total. Só que eles esquecem de uma coisa. Você não vai poder combater, terminar com o tóxico, se você não existirem os grandes, né? Os barões que se enriquecem e que fazem essa distribuição. Porque o traficante, conforme Teresópolis está com uma estatística tremendamente triste e rigorosa. Diz 70% dos presos da delegacia possivelmente são acusados de infringência ao tráfico. E o legislador, o que ele faz? Ele faz uma lei em que ele bota um usuário que pegou um papelote, ou dois, um amigo vai fazer uso com ele. Se ele for entregar o papelote ao amigo, ele é enquadrado no tráfico. O que quer dizer isso? Pena mínima 5 anos. Comparado à pena que vai ser dada ao Fernando Beiramar, a um escadinha. Eles não distinguiu, ele se apressou em atender a imprensa escrita e falada e fez as modificações da lei. Foram 3 leis feitas em menos de uma década. Parece que essa diferenciação fica a critério do juiz, é isso? Quem é traficante e quem é usuário? A critério, infelizmente, primeiro critério é da autoridade policial. Que é a autoridade policial que faz o indiciamento. Lava o flagrante, faz o indiciamento, o que ocorre? O Ministério Público e o Judiciário entram numa posição delicada. Porque se ele não aceitar aquilo, o aparelho policial vai dizer, eu prendi, eu enquadrei como traficante, o promotor é que desclassificou, a justiça é que absolveu. Porque o aparelho policial ele faz muito isso. Eu prendo, levo, chega lá a justiça solta. Aí então o que ocorre? O legislador ele não procurou distinguir, não procurou... Primeiro, eu sou apaixonado pelo processo de júri. Por quê? Porque é um processo que permite ao acusado apresentar a causa. E qual é a causa hoje no Brasil? É porque as jovens, os pobres, os favelados, eles entram no tráfico por gosto, porque querem? Isso deveria ser visto. Qual o motivo que leva um jovem a se miscuir com o tráfico? Uma política de prevenção ao uso. É o que tem que ser. É o que a gente vê. Onde existe caso de recuperação, ela fala em prevenção. E a prevenção é algo tremendamente valioso. Você com a prevenção, para você ter uma ideia, com a prevenção, você reduziria em 80% os crimes. Não é fantasia. Nós temos em Teresópolis, o senhor, eu conhecemos,
Nós temos pessoas, ainda há pouco estava conversando com ele, pessoas que saíram de uma entidade que socorre pobre, que é o Promage. E nós temos ex-membros do Promage, ex-magistrados, promotores, tudo isso. Sim. Porque eles tiveram uma oportunidade, Tem um juiz aqui em Teresópolis que foi do Promage. Tiveram a causa, não, ele e promotores também. E gente... Eu acho que não tem problema falar do Dr. Rubens. O Dr. Rubens é uma pessoa que a gente tem que ter grande admiração, é juiz aqui da Vara Civil de Teresópolis e trabalhou no Promage. Por quê? Porque houve uma magistrada que criou um setor, a doutora Inês criou e começou, mas sem recurso, sem apoio, sem amparo. Então, em vez de atender 10, atendia 2. Os outros 8 ficavam ao léu. Eu não acredito que um garoto de 12, 13 anos entra no tráfico porque gosta, porque quer. Concordo. Está faltando algo. Está faltando, conforme o senhor falou, está faltando uma prevenção. Está faltando a condição de que ele deixe de ser. Vamos dizer, até década, na sua juventude, o senhor deve ter enfrentado uma década em que havia paz, tranquilidade, não havia esses problemas. Naquela época, o perigo para os jovens era Hi-Fi, Cuba Libre. Não existiam isso. Depois veio o progresso, veio a ansiedade da riqueza. E eles, então, o que fizeram? Usando o termo de segurança pública, passaram a fazer repressão violenta. Esqueceram de prevenção. O que é mais importante? E mais econômico e mais produtivo para o país? Prevenir ou reprimir? Prevenir, você evita o gasto, que o aparelho policial, a segurança pública, o gasto é algo fantástico. É uma caixa preta. Você cria grupamentos especiais, cria batalhão especial, cria grupo-tarefa e agora criou Força Nacional de Segurança. Tudo isso, quando no Brasil se fala das ocorrências dos países mais evoluídos, da Europa e dos Estados Unidos, eles esquecem uma coisa. Eles esquecem que as leis lá, a Constituição americana são 33 artigos. A nossa são 500 e burdoada. Além das PEC, né? Na Europa também. Agora, você tem que dar uma condição. Você tem que acompanhar. Você não pode permitir o surgimento de favelas. Uma demagogia pura e simples. Porque eles abriram a Ribaí, a primeira coisa que eles fizeram, deram o título, deixaram todo mundo ocupando beira de morro. Conclusão. Nós conhecemos, o senhor conhece a filha de Teresópolis, o senhor conhece Rosário Perpétua, naquele morro tranquilo. Eu sou nascido, criado no bairro de São Pedro, nunca tive problema nenhum ali. Nenhum. Frequento Rosário, frequento Pimentel, frequento Perpétuo. Hoje o que transformou? Numa favela em que existe uma promiscuidade, um abandono total das famílias. Ora, se você não tem uma orientação, não tem um controle familiar, você vai ter que ter uma educação, uma orientação para educar esses filhos. E se você tem os filhos e começa a faltar coisa, você começa a perder, a não ser, lógico, aqueles criminosos natos, conforme diz o Lombroso, tem alguns que nascem com aquela índole. Mas, pô, isso é uma proporção tremendamente significante. A gente vê, eu já vi, doutor, eu não queria, doutor, mas a necessidade apertou, meus filhos sem comida, meus filhos sem nada. Eu vi o carro com toca-fita, com um notebook, doutor. Então, nesse caso, o senhor acredita que a ocasião faz o ladrão? De certa forma, sim. Faz? Faz. Faz porque, veja bem, um indivíduo sem preparo, sem condição nenhuma, ele vai num dia que ele rouba notebook, rouba isso, aquilo, do outro, dentro de um carro, ele vende, ele ganha o equivalente ao quê? Ele vai trabalhar um mês para ganhar um salário mínimo. Então, a índole humana do ser humano despreparado, ele procura sempre a comodidade. Então, ele passa a raciocinar assim, meu Deus, pô, roubei aquele carro, vendi por R$500 tudo. Notebook, ZT, aqueles troços todos. Eu vou trabalhar para quê? Não ensinar a ele o valor do trabalho, não ensinar a ele o valor do dinheiro honesto, não ensinar a ele o valor de uma vida honesta e controlada. Eu não posso deixar de comentar, o programa OAB em Foco é um programa da 13ª Subseção
Mas, na verdade, os temas que o senhor está abordando envolvem mais uma política de prevenção, uma política de educação, quer dizer, está mexendo com política pública, né? E a Prefeitura Municipal de Teresópolis teve uma atitude que eu acho bastante interessante, louvável, eu não sei em que pé está, que foi tirar os meninos da Promage das ruas. Eu sempre achei que isso realmente não era adequado, as crianças ficarem ali nas ruas, porque estavam ali sofrendo assédio sexual. Eu soube de situações assim, meninas que ficavam na beira da rua anotando placa de carro, saíam aqueles motoristas e ficavam ali dando cantada às meninas e tal. Me parece que a prefeitura tem estava com intenção de criar cursos. Eu não sei, sinceramente, eu peço desculpa até ao secretário, eu não tenho essa informação, mas parece que existe uma intenção de criar cursos para tirar essas pessoas da rua. Então, eu só acho que esse é o caminho. Dar curso para as crianças. Justo. Realmente, o senhor tem razão. Veja bem, o próprio, não é só o assédio sexual para as meninas, o próprio menino, a ele é ensinado a agir desonestamente. Não precisa tirar talão, não, toma esse dinheiro que fica no teu bolso. Isso também acontecia também. Acontecia muito. Então, o que acontece? Da maneira que se teve em Teresópolis, a salvação de alguns meninos do Promage, como foi citado, o Dr. Rubens, ele tirando da rua e ele fornecendo os cursos, condições, bota essas crianças para trabalhar em repartição pública. Sim. No fórum aqui em Teresópolis deve ter miseravelmente uns 20 garotos. Ah, tem sim. Não é isso? Tem sim. Então são garotos que... Repara uma coisa. Eu hoje estava conversando com um menino, que diferença dele para o irmão mais velho dele. Um menino educado, sorridente, com aqueles processos carregando de uma coisa para outra, mas uma mentalidade diferente. Agora o irmão dele é mau, é ruim? Não, o irmão dele não teve essa oportunidade por qualquer razão. Então ele está crescendo num ambiente em que, primeiro, nós começamos, o povo brasileiro principalmente, ele tem por natureza corrupção. Então, você para o carro no estacionamento, teu filho e tal, ou passou a passar a velocidade, teu filho do lado, o guarda vai te parar, passando, pôr na carteira, só guarda aqui, cafezinho, você não tira a nota não, toma aqui R$100 e pronto. Seu filho, com 5, 6 anos, está vendo aquilo. Ele um dia vai lembrar daquilo. O senhor tocou um ponto importante aí. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial, mas antes eu vou falar isso aí. O senhor falou de corrupção. O senhor sabia quem hoje é o secretário nacional de combate à corrupção aqui no Brasil? Nós, teresopolitanos, devemos nos orgulhar, para você ver que são as coisas. O nosso amigo, o doutor Jorge Spinelli, né? Ele tem um filho, o doutor Mário Spinelli, que hoje é o secretário nacional de combate à corrupção. Filho de Teresópolis. E funcionário da Receita Estadual de Minas Gerais, foi requisitado a Brasília para formar grupo de promotores. E o que acontece? Agora, o nosso amigo Marcos Laginestra, que se formou na FESO, em Direito, prestou concurso para a Receita Federal e agora foi chamado para Brasília, está trabalhando, é chefe de gabinete. Ele estava aqui. Estava aqui, o Marquinhos Laginestra. E hoje, o secretário nacional de combate à corrupção é um teresopolitano e o chefe de gabinete é outro teresopolitano. É uma coisa que nós temos que nos orgulhar. Doutor Zé Carlos, eu preciso fazer um intervalo comercial. Você que está em casa, 2742-0206. Se tiver alguma pergunta para fazer do doutor Zé Carlos Pacheco, Direito Criminal, no próximo bloco ele terá o maior prazer em responder. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Tenho que fazer aqui uma cobrança. Doutora Camila, minha amiga doutora Camila Liverti. Cadê você, Camila? Camila trabalha aqui no nosso programa, doutor, mas ela tem tido uns problemas e não está podendo vir. Mas seu lugar está aqui guardado, tá, Camila? Estou lhe aguardando. Falta, né? Oi? Faz falta. Muita falta. Camila é uma pessoa que eu adoro, me ajuda bastante. E estou sentindo sua falta aqui, Camila. Vem aqui ajudar a gente a desenvolver o programa OAB em Foco. Doutor Zé Carlos, então, se você está assistindo o programa 2742-0206, Dr. José Carlos Pacheco, conhecido carinhosamente como Dr. Tico-Tico, está aqui para responder sua pergunta sobre direito criminal. Dr. Zé Carlos, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre tóxicos. E pedofilia aqui em Teresópolis? O que o senhor pode falar sobre a pedofilia?
Nós temos aí em Teresópolis um movimento, Mães contra a Pedofilia, né, que está desenvolvendo um trabalho de combate à pedofilia, né? Então, sinal que aqui em Teresópolis a coisa está um pouco complicada, não está? Sem dúvida. Eu acredito que eu vou voltar ao que eu falei quando do tóxico. Eu acredito que esse crime por sinal hediondo, sim, quando ele, plenamente caracterizado, ele sofre da apuração da causa. Por que eu digo isso? Eu tive um caso há muitos e muitos anos atrás, porque a pedofilia foi um termo que passaram a adotar talvez de uns 5 a 8 Sim, pedofilia anos. Na verdade é um termo clínico, não existe no Código Penal pedofilia, né? Porque o que existe é um o atentado médico. Violento ao pudor. Isso. Ou o estupro, né? Que seria o caso. E entre parentes, que a mania, em razão da imprensa e de tudo, da mídia, ela passou a adotar leis que foram apelidadas. Então, a lei da pedofilia tem a Lei Maria da Penha, sim, que, por sinal, nós discordamos. Não é que seja a favor de quem bate na mulher. Eu acho que as leis, quando são feitas temporárias, elas tendem a ser imperfeitas. Então, o que ocorre? A pedofilia, crime bárbaro, não pela violência, mas pelo ato. Mas em que logo assim que eu me formei, uns 35 anos atrás, eu fui defender um moço, no meu defensor dativo, acusado disso, de estupro na própria filha. Caramba. E com a filha, estava tendo filho. Ele, a filha, os filhos dele com a filha e a mulher. Isso, infelizmente, é muito Mas ele achava normal. Ele não entendia. Principalmente o pessoal do interior. Ele não entendia que se a filha era dele, ele que sustentava, ele que dava comida, que dava tudo, então ela podia também ser mulher dele. Ele se achava no direito. Ou seja, um costume adotado pelas tribos barbáricas, não é barbárie, mas até pelos indígenas. Você vê hoje no Oriente Médio, um sultão daquele tem 5, 10, 20 mulheres. Então, o que faltou? Pedofilia é um crime que se fala muito em saúde familiar. Se cria grupos, muito bem. Mas esses grupos deveriam, no meu entendimento, não sei, elogio porque a gente vê que está havendo um movimento para tentar acabar com isso. Mas eles teriam que criar, vamos dizer, o grupo de atendimento à família. Sim, mas existe. Porque, veja bem, agora há poucos dias, em São Paulo, foi preso como estuprador, né, com a filha, e tem 6 filhos com a filha. Sim. Aqui em São Paulo. Mas, meu Deus, já sabiam, a vizinhança sabia. Se você cria um grupo onde existe casas pobres, onde existem essas situações, o grupo vai visitar, vai conversar, você vai prevenir. Sim. Reprimir depois? Não, porque já vi, agora, com a imprensa, com tudo isso, essa moça, se ela não entendia isso como uma aberração, ela passou a perceber que é uma aberração. Então, você destruiu a vida dela. Mas aqui em Teresópolis existe um movimento forte, a minha amiga Tânia Luna, a Alessandra, a própria Cláudia, que é a esposa do atual prefeito. Eles estão fazendo um trabalho, inclusive estão preocupados com a prevenção. Nós já tivemos a oportunidade aqui de entrevistá-las e existe até sugerir à época, que se criassem postos avançados nos colégios, pedisse ajuda dos próprios estudantes, para que ficassem de olho nos amiguinhos, se alguém está assediando, se não está, entendeu? Realmente existe esse movimento Mães contra a Pedofilia, a gente alerta, pede para a população para ficar de olho, atenta em qualquer situação suspeita, porque nós temos que preservar as crianças, não é verdade? Não, sem dúvida, Mas esse tema que o senhor abordou de pais que mantêm relações com filhos, pais, tios, principalmente no interior, é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente. Não, mas veja bem, a mania que se diz da evolução dos costumes, hoje se admite, se oficializa casamento de pessoas do mesmo sexo. Antigamente, no nosso tempo de garoto, não se aceitava isso. Então, hoje, se você tiver um grupo de trabalho, porque o problema é o seguinte, vamos dizer, está formado um grupo de um valor tremendo, mas ele vai chegar a um ponto que ele vai esbarrar em dois problemas atualmente transponíveis. Primeiro, a falta de apoio e de dinheiro. Porque se começa a pegar dinheiro público e aplicar, vamos dizer, isso é cabide de emprego, mas não é.
ninguém olha. Então você veja esse grupo que tem em Teresópolis. Eles vão, mas para ir, eles têm que ter uma reserva, tem que ter condições, recursos. Você não pode chegar, pegar uma pessoa, um funcionário, uma mulher, para ela se prontificar a ajudar isso, e ela vai ter que deixar a casa dela arrumada, com recursos, que ela não vai poder fazer gratuitamente. Aí chega na hora e não tem verba, não tem isso, não tem aquilo. O que acontece com o direito penal brasileiro, com a prevenção, ela não existe. Então, a garotada, no colégio existe isso aos montes. A sua ideia foi maravilhosa, mas será que há condição de ser cumprido? O grupo que está formado terá condições? Porque às vezes é condição até física. Você vai num colégio, vai bater no colégio que nem aqui o Estado. Quantos alunos deve ter ali? Nesses 3 turnos. E você vai ter que fazer uma palestra de aula em aula. Vai ter que ter uma programação. Então você vai ter que ter um grupo bem grande. Porque você vai dar, como terá uma produção boa? Esse grupo vai na sala de aula. Hoje é aula sobre direito familiar. Mostrando, porque você não pode, eu acredito, eu não sou preconceituoso. Desculpa, é porque programa ao vivo tem dessas coisas. É que está vazando o som da produção, eu ia pedir só um pouquinho para a produção diminuir o som, porque senão atrapalha aqui um pouco, tá certo? Mas desculpa, doutor Zé, programa ao vivo tem essas coisas, a gente fica um pouco perdido aqui. Então, Antônio, veja bem, nós temos então essa situação. E está existindo esses problemas, segundo eu soube, e nós, às vezes, ouvimos por fora, não é? Mas ouvimos, nós não vamos tomar porque corremos risco até de sermos mal interpretados. É verdade. Então, agora, tendo isso, você vai ter que ter, vamos dizer, praticamente você teria que criar uma estrutura de uma secretaria de atendimento à criança. Sim. Você hoje, eles aceitam homem casar com homem. A demagogia chegou a tal ponto, eu não sou preconceituoso, não, pode até quererem me bater, de você aceitar que um casal do mesmo sexo que vive, adotar uma criança. O Congresso está questionando, levando isso em pauta, existe a intenção de realmente liberar a adoção para casais homossexuais. O direito é bonito por isso, eu particularmente sou a favor. O relacionamento homossexual, para mim, não faz diferença. Eu acho que cada um tem que procurar o seu próprio caminho, ser feliz. Eu acho o seguinte, o errado é roubar, é matar, essas situações, mas, Antônio, eu só faço uma pergunta. Vamos lá, doutor. Essa criança adotada, quando ela crescer, quem é sua mãe, hein? Minha mãe é João. Teu pai é Manel? A colegada toda, porque a gente sabe que criança é um bicho maravilhoso, um bicho bom e tudo, mas também é maquiavélico. Quando eles podem botar alguém na roda, eles botam. Então, esse adotado, ele corre o risco de ficar numa roda. E ninguém vai saber o que a cabeça dele vai ser dali para diante. Mas também existe o seguinte, doutor. O senhor vê em colégios, quem é seu pai? Meu pai é o traficante, está preso. Meu pai é o assassino, está preso. Como é que fica a cabeça? Mas como é que fica a cabeça dessa criança também? Eu acho o seguinte... A tendência dessa criança é entrar no tráfico também. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que respeitar a individualidade pessoal, a individualidade de cada um. Então, eu acho que realmente a gente vive um momento social em que as pessoas, essa democracia está permitindo que cada um escolha seu caminho. Essa é uma opinião até pessoal. Eu tenho acompanhado aí o Congresso Nacional, essa intenção de liberar a adoção de casais por casais homossexuais. Uma bandeira é dizer que é melhor deixar com um casal homossexual, do que deixar na rua, deixar embaixo de um viaduto, deixar passando fome, deixar com frio, uma criança com frio, entendeu? Realmente é um tema muito polêmico, existem sociólogos, existem assistentes sociais que estão acompanhando essa situação. Mas deixa eu só fazer outra pergunta para o senhor sobre pedofilia. As pessoas como é que a gente pode identificar e como funciona a identificação penal do crime de pedofilia? A pessoa que percebe que tem alguém sendo vítima de pedofilia, como o direito vê isso? Como a pessoa deve agir? Procura a delegacia? O senhor tem como orientar a população nesse sentido, doutor? Eu acredito que antes de se procurar uma delegacia, se procure a vara da infância. Sim. Porque vai ter uma assistente social que vai analisar primeiro. Por quê? Certo.
Eu não defendo casos de pedofilia, a não ser quando eu tenho 100% de convicção da possibilidade de um erro judiciário. De um erro judiciário. Da mesma maneira que eu não defendo o tráfico, a não ser também nesse caso. Porque eu acho que são delitos que extravasam da pessoa. Certo. Do infrator. O tráfico extravasa, porque ele, para vender, ele começa a pôr alguém no uso. Sim. Do uso para o tráfico é um pulo. Da pedofilia, o problema de criança também. Eu tive caso de mulher brigar com o marido, e querer uma indenização, querer dinheiro, querer ir embora, querer dinheiro, não deu, separou. O marido, não, o cara teve uma aventura com ela, nasceu uma criança e pronto. E ele, a criança ia ficar, de vez em quando, ficar na casa dele, com outras crianças tudo. Mas quando deu essa briga, o que acontece? A mulher foi, pegou a criança, foi na delegacia e deu queixa. Que ele estava abusando Da criança. de 8 anos. Inclusive enfiando o dedo nas partes íntimas da criança. O delegado mandou imediatamente a corpo de delito. Nada fica. Não foi constatado. Nada. Mas a criança fica com ela, com a mãe. Então, ela levou a criança na delegacia e a criança contou uma história. E como se trata de um crime pavoroso, ele foi até lá para querer saber o que é. A vizinhança toda atacou, espinafrou com ele foi parar no hospital. E tem uma gravação em que a mulher diz que se der 45 mil, ela retira a queixa. Eu falei, rapaz, você é bobo? Você é maluco? Primeiro que não tem como retirar essa queixa, isso é crime de ação pública. Penal pública. Ela não tem como retirar, você vai gastar, incondicionado. Você vai dar um dinheiro e vai chegar lá, ele corre o risco dela pedir mais. Senão, quando chegar no juiz. E se ela disser que mentiu, ela sai presa. Denunciação caluniosa, de um crime hediondo. É isso. Você tem que trabalhar com a tua consciência e colher as tuas provas. Chegou o cúmulo dela fazer essa criança dizer que ele fazia isso com todos os outros filhos. E o problema é que a criança, depois que ela começa a contar uma história, ela conta a segunda, ela acaba acreditando que aquilo é verdade. A criança, você tem que ter muito cuidado com a história da criança, porque ela junta muita fantasia. Sim. Ela junta muito. E depois que ela repete 2 vezes, aquilo vira verdade. E se tiver alguém em cima dela... É verdade. Então, agora, o que ocorre? Eles tinham, no nosso tempo não tinha essa pedofilia, não tinha isso, não tinha grande coisa. Nós até separávamos, respeitando a tendência de cada um, a gente que foi garoto, respeitar quem tinha opção de ir embora homem, se vestir como mulher, ser como mulher, é problema deles. Você não afetava a sociedade. Não. Depois de certo tempo, que começaram a querer mexerem nas leis, mas mexer numa lei, ocasionalmente, você viu, tem uma ideia, 3 leis foram feitas em menos de 10 anos, só cuidando do problema de tóxico. E nenhuma delas distinguiu um traficante, porque aqui, veja bem, eles criaram uma lei tão confusa, que um elemento com 1 grama, aqui está acontecendo isso, com um papelote, ele é tajado e indiciado como traficante. Tu chega lá, tu vê o cara chorando. Mas o rapaz, você deu para o outro, doutor, nós compramos junto, ele deu metade, dei metade, comprei e nós partimos. E por maldade, botaram ele não só no tráfico, porque eles botaram um artigo tremendamente injusto e ilegal, que é a associação. Seja associação eventual, que é o artigo 35. Para o tráfico de então, droga. o cara que é enquadrado nisso, na delegacia, já está sentando com 8 anos de pena mínima. Nós tivemos aqui o doutor Eloy de Carlos falando sobre isso, falou que só pela prisão em si já fica 4, 5 meses detido até o primeiro julgamento. Não, e o pior não é isso, mestre Neto. O pior é que com essa reforma policial, todas as carcerais foram entregues à Polinter. Sim, agora é Polinter. Então a Polinter vem, chega aqui, pega um garoto preso com 2 papelotes. E leva. Sem mais, sem nada. Leva, chega lá, se não tiver quem indica ou quem prestigie, joga ele em Bangu 1, Bangu 2. Aí faz um curso intensivo lá, né? E qual a tendência dele? Sai usuário e volta traficante. Isso é que Teresópolis tem que ver. Qual é a tendência do cara que é preso? Infrator, condenado. Mesmo não condenado, mas que vai fazer um estágio fora de Teresópolis. A tendência é ele voltar para a terra de origem.
Ele vai ficar no Rio sem não conhece ninguém? Sim, é. Ele não pode nem usufruir a prisão semiaberta, porque ele vai sair 6 horas da manhã do presídio. Tem que voltar às 6 da tarde. Ele tem dinheiro para vir a Teresópolis e voltar? Não. Vai ficar andando lá de bobeira? Não vai. Então o que acontece? Isso tudo são vários fatores que têm que ser vistos, tanto na parte do tráfico, tanto na parte da... Porque, eu não sei se... Você deve saber, mas talvez a população não sabe. O cara que é acusado de estupro, ou de atentado violento por dor, se a carceragem não tiver a cela que eles chamam de seguro, ele vai ser estrupado. Na cela que ele vai, porque todos os outros presos vão se rebelar contra ele. Aí, tu que gosta de pegar criança, bota ele aqui no meu xadrez. Esse indivíduo pode ser condenado a 30 anos. A lei, com 20 anos, vai botar ele na rua. Vai sair um monstro. Revoltado. Provavelmente. Não é isso? Doutor, eu preciso fazer outro intervalo comercial, entrevistando aqui o doutor José Carlos Faria, do José Carlos Pacheco. Lembrei do meu amigo Faria, lá de José Carlos Faria, lá de Bom Sucesso. O vereador, um abraço para você, Faria, também. É o doutor José Carlos Pacheco, carinhosamente chamado doutor Tico-Tico. Faremos um pequeno intervalo comercial, voltamos em seguida com a continuação da entrevista. Se você tem alguma pergunta para o doutor José Carlos, 2742-0206. O telefone está passando aí nessa tarde no seu vídeo. Ligue para a gente e faça a pergunta para o doutor José Carlos. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Aqui do meu lado, doutor José Carlos Pacheco, conhecido carinhosamente como doutor Tico-Tico. 2742-0206. Ligue para a gente, faça a sua pergunta, que o doutor Zé Carlos terá o maior prazer de responder. Doutor Zé Carlos, nós falamos sobre tóxicos, nós falamos sobre pedofilia. E a violência no Rio de Janeiro? Acho que a gente vai voltar para o tema tóxico. O senhor acha que realmente essa violência que o Rio de Janeiro está enfrentando é basicamente relacionada ao tráfico de entorpecentes? É o grande problema do Rio de Janeiro? Da região metropolitana, Rio de Janeiro e Baixada. Aí voltamos ao seguinte. Se esse é o grande problema, o senhor falou que existe uma falta de investimento na prevenção. Aí eu faço a pergunta, eu entrevistei aqui o André, que é o vice-presidente da comunidade P3, aqui no Clube Comari, ali pela região do Comari. Conheço. E o trabalho para retirar a pessoa, o usuário, né, do uso do entorpecente. É outro ponto importante, concorda? Tremendamente. Não existe aqui no Brasil uma política de auxílio às famílias que possui um usuário dentro do seio familiar e de levar, porque a lei proíbe que se leve à força. Tem que ser intencional, por vontade própria do usuário, não é isso, doutor? Justo. É isso que a lei diz. Nós tivemos agora, cerca de 40 dias, um acompanhamento e um tratamento de uma doença Certo. que não tem cura, tem controle, tem tratamento, que é o alcoolismo. Certo. E lá, grande parte, quase que 80%, jovens, que chega a doer o coração com problema de tóxico. Certo. Inclusive agora com essa malsinada droga que é o crack. Então, o que ocorre? O investimento, o menino do P3 deve ter falado, é uma luta. Não é, o problema, a dificuldade não é só você convencer, porque isso teria que ser feito um trabalho familiar, porque eu tive apoio e ajuda da família para ir. Porque todo elemento que chega a esses pontos, o chamado dependente químico, ele tem por rebeldia, ele tem por mania de se achar que não é aquilo que os outros dizem. O alcoólatra diz que não é alcoólatra, eu tomo um gole e paro. Ele não vai parar, não gole. O viciado, ele diz, não, eu fumo cigarrinho de vez em quando. Você está no cigarro, maconha, muito bem. Você pode dizer que você tem condições de controlar. Agora, você entrou no pó, não tem mais condição. Eu conheço gente de boa idade que fuma um cigarro, maconha de manhã e de noite fuma outro. Chefe de família. Agora, o dependente, o usuário tóxico, pesado, né, cocaína, LSD, essas coisas todas aí, o crack, ele não tem essa condição. Então tem que ter um trabalho da família
de convencê-lo de que ele tem que ir. Mas esbarra num grande problema, Tonelson. O que e como manter esse local de recuperação dele? Não existe verba, não existe nada. São doações. O Tribunal de Justiça e a juíza aqui conseguiram um convênio, um contrato com essa clínica Cairós, em Pessegueiro, e parece também que eles têm um entendimento com... Porque um indivíduo desse, em recuperação, miseravelmente, ele custa R$500 por mês. Custa mais. Pois é. Almoço, janta, 2 cafés e a dormida. E aonde está o poder público? Você sabe que não existe, eu procurei pesquisar agora, não existe uma casa de recuperação para mulher usuária. Não existe. Você vai no P3, é homem. Você vai lá, você vai em Friburgo, é homem. Vai em Petrópolis, é homem. E, quer dizer, o que está havendo? Falta de atenção do poder público. Ô Nelson, de uns 6 anos para cá, o que o tráfico passou a fazer? Passou a usar mulher e menor. E pessoas de idade também. Pois é, ele fugiu, porque ele sabe que o traficante... Saiu do padrão. O traficante padrão, normalmente, ele não vive mais do que 30 anos. Até os 30 anos, se ele não morrer na mão da polícia, ele morre na mão de outro traficante. É verdade. Na guerra pelo ponto. Isso ainda está sendo bom, não chega nem em 30. Pois é. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro tem a Baixada. Há muitos e muito tempo a gente sabe que o tóxico... O estado do Rio não produz tóxico, Nelson. Não. Não tem plantação de coca. E como é que todo dia se pega essa grande quantidade? A Bolívia alertou o Brasil de que os traficantes estão passando pela fronteira seca para daqui ser remetido para a Europa e para os Estados Unidos. Só que grande parte fica por aqui também. Você vê que os 2 grandes maiores traficantes, boliviano e colombiano, foram presos aqui no Rio. Um há pouco tempo em Copacabana, né? E aquele outro. Agora, então o que acontece? Você pega essa situação do Rio de Janeiro, virou para mim, virou o presidente, que ele me perdoe, ele, em vez de se preocupar lá com o Irã, bomba atômica, não sei o quê, preocupa com a situação do Brasil. Está sério. O prejuízo que a nação deve ter no manter uma segurança pública. Quanto você acha que deve custar esses batalhões especiais, esse troço todo? Eu vou fugir um pouco do padrão. Eu já falei até aqui para o senhor no intervalo. Eu fico, às vezes, preso, querendo falar certas coisas. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de conduzir a entrevista, porque, na verdade... Difícil separar o Nelson, apresentador do programa, do Nelson... Exatamente. Existe o Nelson, que tem o seu posicionamento, suas convicções, e existe o apresentador do programa. Enquanto apresentador do programa, eu tenho que me prender ao posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu não falo em meu nome, eu estou falando em nome da Ordem. Certo. Por isso que eu procuro deixar o máximo possível o entrevistado à vontade, né? Mas eu vou falar para o senhor, já comentei para o senhor no programa, durante o intervalo, tem um ano mais ou menos eu tenho feito um trabalho de pesquisa sobre o impacto social da liberação do uso de drogas no país. Liberação, quando eu digo liberação, é legalização do uso de droga. Eu estive em Amsterdã, na Europa, lá o uso é permitido em áreas específicas, nos coffee shops. Ali são lanchonetes que tem lá. Nessas lanchonetes, e só ali, a pessoa pode consumir a droga, tá certo? Fora daquela área, ele corre risco de ser preso. Dentro daqueles restaurantes, daquele ambiente, existe a Praça Dana Suíça também, que pode também. E um dos itens da pesquisa é que o Estado gasta 150 milhões de reais no combate ao uso da droga. Só isso? É mensal. O Estado... Eu acho pouco. Não, mas são 150 milhões por mês. É muito dinheiro, doutor. É muito dinheiro. Eu sei, mas mesmo assim... O senhor pensa o seguinte, com salários de polícia, com armamento, com viaturas, com manutenção, com... Aí você imagina o seguinte, por que o traficante usa armas? É um tema que eu estou estudando na pesquisa. Ele usa a arma não é para obrigar o usuário a consumir a droga. Não, isso... Ele usa a arma para repelir a força policial que
está ali para combater o tráfico de drogas. E dos concorrentes também, né? Sim, para manter a região dele ali. Isso. Eu estou estudando, estou dizendo que isso é um estudo, tá certo? O impacto social se houvesse a legalização do uso de droga em determinadas áreas. Esse dinheiro que o Estado usa para se aparelhar, para combater o tráfico, ele não usaria mais. Ele teria que usar esses 150 milhões para criar clínicas, para tentar tirar o usuário da rua, da droga, tá certo? Ele usaria em política pública de saúde, né, como a gente está falando, e em prevenção. Justo. Né? Tarifaria o uso da droga de tal forma que seria caro você consumir a droga, tá certo? Mas isso geraria imposto para o próprio Estado. Eu não estou dizendo que sou a favor ou que sou contra. Eu estou dizendo que estou fazendo um estudo para ver o impacto, mas não sou só eu não, no Estado do Rio tem vários grupos que estão fazendo esse estudo. É o Nelson que está fazendo, não é a OAB, tá certo? Aí, eu venho aqui, o Marcos aqui da Várzea, obrigado Marcos pela sua participação, ele aborda um tema que é uma opinião pessoal sua, não é uma opinião legislativa. Ele pergunta se o senhor acha que a idade penal deve ser diminuída. Nós temos os Estados Unidos não tem esse negócio de 18 anos, 16, cometeu crime e vai ser julgado, tá certo? E eu levo isso, Marcos, vou levar essa sua pergunta, para o próprio tráfico. Porque os traficantes, sabendo que o menor de 18 anos não sofre as punições de uma pessoa maior de 18 anos, é aí mesmo que eles abordam essas crianças para transformá-los em aviões, para transformá-los em vendedores de droga, não é isso? O senhor acredita que diminuindo a idade penal, isso ajudaria no combate à droga, doutor? Ou criança tem que ser vista como criança, independente do crime que cometa? Eu acredito piamente que a redução deveria ocorrer sim. Eu concordo com o até senhor. os 16 anos. Porque hoje, veja bem, hoje um menino de 16 anos, desde que ele tenha a responsabilidade do Estado ao lado dele, lhe dando um colégio, lhe dando uma coisa, ele não pode admitir mais que está fazendo uma coisa que não sabia. E 16 anos ele já é um homem suficiente, tem condições até de seduzir outros de 12 anos. Sim, com certeza. O de 16 anos, porque veja bem, a incoerência brasileira do legislador. Menor de 16 anos pode votar? Pode. Menor de 16 não. Não, maior até 16. Pode. De maior de 16 de anos 16 pode para votar. cima pode. Menor de 18. Sim. Se ele cometer um crime eleitoral, ele vai ser julgado como? Como menor. Menor de idade. Se ele pode votar, que eu entendo como uma das mais importantes funções da cidadania, Sim. que é você escolher aquele que vai dirigir o seu destino de toda a sua localidade, se ele pode fazer isso, por que ele não pode responder penalmente pelo crime que cometer? Mesmo, ainda que existe em direito penal uma circunstância atenuante, que é menor de 21 anos. Então, essa circunstância atenuante iria para os 16 anos. Dos 16 até completar os 18, ele teria uma redução compensatória, que lhe desse para pensar. E ele seria punido e enquadrado, dentro da lei normal. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, é poucos dias, nos Estados Unidos, se não me engano, Pensilvânia, uma criança de 3 anos. Porque entenderam que ele sabia o que estava fazendo ao atirar na empregada. Matou a empregada. Prisão perpétua. É um rigor? Mas entenda uma coisa. Embora lá exista pobreza, existe aquela discriminação racial, né, no estado do sul, né, sulista, tudo, mas você tem um nível e um padrão de povo diferente. Você tem um indivíduo que ele tem o curso para poder fazer profissional, para ser torneiro, para ser mecânico, para ser tudo isso. Você no Brasil, você não tem nada disso. Você no Brasil, você tem criança que vai à escola, obrigado pela família, para comer merenda. Você engabela uma família com R$ 85 de salário, Bolsa Família. Bolsa Família.
uma família, com 4 anos, uma semana acaba a comida. Verdade. Então, acho que a idade deveria cair. Se ele tem direito de votar, o que vai acontecer quando ele cometer um crime eleitoral? Eu só fico preocupado, perdão, doutor, vou dar como exemplo os royalties de petróleo. Campos, município de Campos dos Goytacazes, está lutando aí para não perder os royalties de petróleo. Já perdeu? Não está lutando. Falta ser homologado, né? Ser homologado agora no Congresso Nacional. Não, mas só falta ser sancionado. O presidente pode vetar. Ainda o presidente pode vetar. Ele está lutando por. Mas você acha que ele vai vetar agora? Bilhão. 1 bilhão e 500 milhões, mais ou menos, por mês. Que o município de Campos tem. E agora a governadora Rosinha está dizendo que se perder esse dinheiro, não terá dinheiro para fazer obra, tal, blá. Mas há pouco tempo eu assisti na televisão, vendo que a saúde em Campos está precária. Ou seja, será que o município de 400 mil, 500 mil habitantes, eu não sei quantos habitantes tem Campos, não consegue resolver os problemas de saúde e educação com 1 bilhão e 500 milhões? Por que você está falando isso, Nelson? Simples. Eu concordo que a idade penal deve ser diminuída. No entanto, a minha preocupação é que essas crianças não podem ser tratadas da mesma forma que um criminoso de maior idade. Porque essa criança tem que ser investida na recuperação mesmo dele. O princípio da condenação não é punir, é recuperar. Não é isso? Esse é o princípio da prisão. Do direito penal. Do direito penal. Quando o juiz a condena... pena é dada visando a recuperação do sentenciado. Mas que não existe, Nelson. Não existe. Mas por quê? É isso que eu vou falar, porque eu só abordou um tema aqui, Marcos, repetindo, você fez até outra pergunta, mas eu vou me ater um pouco a esse ponto aqui da idade penal aqui. Que a gente o senhor está falando da corrupção. Porque o grande problema, que me parece que está gerando tudo isso, o que acontece? Para se combater o tráfico, eu entendo que não adianta combater o traficante. Tem que combater o grande fomentador, que é o quê? A parte econômica do tráfico, né? A lavagem de dinheiro. Qualquer crime. A lavagem de dinheiro. Qualquer crime, eu tive cliente dizer isso, doutor, vou ficar preso assim, condenado 2 anos. Depois sai. Sai o dinheiro, está todo escondido. Essa Georgina. Mexeram no meu dinheiro. Pronto, né? É Georgina, né? Georgina, aquela do INPS. Do INSS. Ela tem uma fazenda aqui, um Aras aqui em Vargem Grande. Foi sequestrado, mas ali não foi porque estava em nome de outra pessoa, não sei o que foi. Agora ela vai sair e vai usufruir de milhões que ela desviou do INSS. Parte recuperada. O crime compensou. Para ela, porque parte ela recuperou, mas parte ela já tinha passado para um de terceiros, quer dizer, o Estado não conseguiu alcançar aquele patrimônio. Entendeu? Então, mas quando alcança? Quem sabe o que é feito dele? Aí que eu ia pegar outra parte. O que acontece? Como nós tivemos lá o Banco Central, roubaram 150 milhões, recuperaram quanto? Nem 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, não sei quanto recuperaram. Será que foi só isso? Será que não se recupera e parte desviada novamente? Quer dizer, na verdade, o grande problema do Brasil é a corrupção. Mas o que é a corrupção? É defeito de um povo em que os 3 pilares de qualquer nação, e principalmente de uma democracia, sempre foram abandonados, que é a saúde, educação e a segurança. Sim. Porque, veja bem, Nelson, você tem, por exemplo, a saúde. Você citou muito bem. Eu não sei como é feito isso, mas se tivesse algum poder, o Ministério da Saúde, o SUS, verba que vai para o município, isso aqui, de crime de responsabilidade, tem que ser aplicado na saúde. Mas é sim, crime de responsabilidade. Pois é, então, mas você não sabe se é aplicado da verba toda, se eles aplicam. No momento, sabe qual seria o caminho mais fácil, talvez, até para esse país? Seria criar a força municipalista. O que quer dizer isso? Os Estados Unidos, que se fala, os Estados Unidos você tem a força municipalista, ou seja, o aparelho policial é municipal. Né? Nova York tornou-se cidade modelo, não sei o quê. Quem é que comandou, quem é que fez? O prefeito, aquele... não sei o quê. A saúde é municipal. Então, o governo federal tem que, através do Estado, repassar o município, porque é o local onde vivem as pessoas, onde se tem a despesa, onde se tem os problemas. Na verdade... O problema do crime em Teresópolis é de quem? É Teresópolis. Sim. Então, Teresópolis tinha que ter poder, condições de reprimir e controlar esse problema.
Você pega, por exemplo, uma guarda municipal. Se você souber trabalhar numa cidade do interior, aqui em Teresópolis ainda tem uma outra grande vantagem. Grande parte do efetivo do batalhão da PM é gente de Teresópolis. Sim. Famílias daqui. Então eles se controlam mais. Agora no Rio de Janeiro, ninguém conhece ninguém. Eu vi caso de um traficante tocar fogo num carro da PM parado, matar os dois. Pô, esse cara é maluco? Por que esse cara é maluco? Não, doutor. Sequestraram meu filho, só soltaram de 5 anos, quando eu dei 30 mil. O cara não é conhecido onde ele está tirando serviço, ninguém está, entendeu? Outra coisa, outro grande perigo do setor de segurança, a PM é mãe, é madrasta, não é mãe. Então qualquer coisa, tem um oficial que não gosta de você, não sei o que e tal, te bota na rua. Tu com 12 anos de PM. Os teus colegas não podem conversar consigo, porque o oficial vendo falar está pensando que está arrumando alguma coisa. Está conversando com esse cara, não sabe que esse cara foi expulso da PM? E o bandido está do outro lado, fala assim, tu agora não é mais PM, vai te escorar. Conclusão, o doutor Marco, que esteve aqui, foi para daqui para Campo Grande. Eu te encontrei com ele uns tempos depois. 85% do Defensor público? Não, o doutor Marco foi delegado. Não. 85%, Tico, dos componentes da milícia são ex-PM, ex-agentes, são tudo. Tem que ser, Marco. Que o cara para parar um trânsito de fuzil na mão, ele tem que ter um adestramento completo. Tem que ter treinamento. É ou não é? Com certeza. Esse comboio que eles inventaram, isso não é invenção de pretinho da favela, não? Não. Isso é alguém que já teve, que conhece toda a estrutura. É. Doutor Zé Carlos, infelizmente, eu tenho que terminar o programa. Mas nós pretendemos voltar, se porque o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Quero lhe agradecer imensamente, tá certo? Espero que o senhor venha realmente em novas oportunidades para a gente continuar falando sobre isso. O doutor Jefferson lhe mandou um abraço. Obrigado. Né? O presidente da Ordem. O senhor tem meu abraço, pessoal, o carinho que eu tenho, a admiração que eu tenho para o senhor. Tivemos. E vou pedir para o senhor dar as suas considerações finais e despedir da população. Senhores telespectadores, companheiros da TV Diário, nós acreditamos que teremos sucesso nessa programação, porque uma das metas da OAB é justamente ela se aproximar, se entrelaçar com a sociedade e, sempre que possível, ajudando, orientando e compartilhando. Ao doutor Nelson, muito obrigado por essa honra, por essa satisfação. Honra pela sua presença, que está ao seu lado, e por estar aqui no programa da nossa OAB. Muito obrigado a todos e boa noite. Doutor Tico Tico, doutor Zé Carlos, é uma pessoa admirada por muitos dentro da Ordem. A gente não pode dizer que toda unanimidade dizem que é burra, né, doutor? Mas eu, particularmente, nunca vi ninguém falando mal do senhor, ao contrário. Todos que falam do senhor falam com muito carinho, muita admiração. Fiquei feliz com o seu depoimento pessoal aqui, muito obrigado, senhor fazendo tratamento, porque todos temos um grande carinho pelo senhor. Muito obrigado. Eu tenho que terminar o programa OAB em Foco de hoje. Eu quero agradecer novamente o doutor Jefferson por essa oportunidade, o doutor Maurício Mendes, que eu estou sentindo falta de tê-lo aqui no nosso programa. Doutor Maurício, o senhor está me devendo aqui, é o pai do programa OAB em Foco, foi ele que idealizou o programa, me convidou junto do doutor Jefferson, mas o doutor Maurício está se preparando para concurso de magistratura, está prestando concurso, ele quer ser juiz, por isso que ele tem se ausentado, mas eu faço questão de tê-lo aqui novamente. Com certeza conseguirá. A todos, muito obrigado por terem nos prestigiado no programa de hoje e até o próximo programa. Fiquem com Deus, esse é o programa OAB em Foco.